Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24. Vou passar a ler. Depois nós vamos ler Lucas capítulo 1 e versículo 5, mas fique aí em Evangelho de João 19. E disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, repitam comigo: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos, vamos lá de novo ler: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Lucas capítulo 1. O 6 e o 7. Os irmãos que estão nos acompanhando, nosso apado Senhor Jesus, aqueles que em algum momento vão acompanhar a programação, Deus te abençoe e obrigado pela sua escolha. Vamos lá, Lucas 1 e 6, vamos ler junto? E eram ambos justos. Amém. Deus abençoe. Tome assento. Amados, estamos nos ocupando nesta sexta-feira da vitória sobre as 7 expressões de Jesus na cruz. Claro que as 7 não estão inseridas em um só livro do Novo Testamento, mas elas vão aparecer nos 4 livros do Novo Testamento. Durante o período que Jesus ficou na cruz, ele se pronunciou por 7 vezes. E hoje nós vamos nos ocupar nessa terceira declaração de Jesus na cruz. E essa terceira declaração de Jesus na cruz está aqui. Acabamos de ler João capítulo 19 e o capítulo 26 e o capítulo 27. Eis aí o teu filho, dizendo para aquela que foi o canal do seu nascimento virginal, chamado Maria: eis aí o teu filho. No capítulo 27, ele se expressa dizendo: eis aí, se dirigindo aos discípulos, eis aí a tua mãe. Essas palavras ficam muito rasas quando não atentamos para observar em que cenário
essa expressão foi ouvida, em que cenário que Jesus exprime estas palavras: eis aí, mulher, os teus filhos, teu filho, e eis aí, dizendo ao discípulo, tua mãe. Jesus se expressa desta forma em um momento de contínua tortura. Se apegar nas palavras nos ajuda a entender. Contínua. Por que contínua tortura? Porque os maus tratos, a violência, a estupidez, a agressividade com Jesus não inicia quando seus pés e mãos são cravados na cruz. Já na quinta-feira, durante a noite, Jesus já teve uma madrugada de tormento, esbofeteado, surrado com chicotes de couro, que tem nas suas pontas pedaços de ossos e de metal. Roma não tinha a intenção primária de matar aqueles que o ameaçavam de forma repentina. Roma tinha uma prática de tortura, de violentar suas vítimas, mutilar suas vítimas, de forma concentrada, conhecendo toda a estrutura humana, não atingindo pontos fatais, vitais. Eles torturavam suas vítimas, que mergulhado no seu sangue, com muitas dores, viviam horas e dias vivos. Esse chicote mesmo, com essa ponta de osso e metal, perfurava as suas vítimas. Algumas vezes, essas pontes agudas perfuravam os órgãos de suas vítimas, trazendo para fora, porque quando ele entrava, perfurava, e quando puxava, imagina o que vinha: pedaços de carne, aonde pegasse, aquilo era uma tortura. Jesus já tinha passado por isso. Essas palavras você precisa entender em que cenário, em que momento, sabe? Em que circunstância, em que situação ela foi dita. Uma coisa é um mártir gritar no seu ginete: independência ou morte, que já é reconhecido pela história. Agora imagine alguém fazer uso não só de palavras, mas também fazer uso de toda uma aplicação, fazer uso de um momento onde ele abre mão de si. Jesus se supera. Jesus, ele reage em um momento que não se esperava isso de Jesus. Então, pendurado naquela cruz, ele abre a boca pela terceira vez para dizer as palavras que eu vos li e disse. Mas, em suma, qual é a intenção de Jesus quando diz: eis aí, mulher, o teu filho? E quando diz aos discípulos: eis aí tua mãe. Apesar de toda a dor, da agonia, Jesus está sofrendo de cãibras, sabe? Cãibras, aquela coisa que atrofia os nervos. Agora, enquanto você está numa posição
que lhe dá autonomia para você melhor, né, articular os seus nervos, te dá essa liberdade de você se espreguiçar, desculpa a expressão. Agora, Jesus está com os nervos atrofiando, ele não tem uma pose, ele não tem opção de escolha, ele está cravado, ele está pregado. Perceba que a dor é capaz de alterar a pressão arterial, a dor é capaz. Então você note a agonia. Jesus está sendo embebedado no seu próprio sangue que sai da sua cabeça. Não tem um lenço para limpar, não é uma lágrima que está caindo. É bom que você entenda isso. É bom que você compreenda isto, para depois pensar mais, quando você tiver que tomar uma decisão. Mesmo em todo esse momento, Jesus está ajuntando família, diga comigo isto, ajuntando família. Mesmo com toda esta agonia, com toda esta dor, Jesus, ele está cuidando de família. E mesmo diante de toda essa tortura, violentado por essa estratégia de Roma, de torturar suas vítimas no máximo, mas não deixá-la morrer de forma instantânea, porque eles têm prazer no sofrimento. Querem que suas vítimas se tornem exemplo para os demais. Jerusalém está em festa e ao mesmo tempo está acontecendo um massacre de um inocente. Porém, ele se refaz, neutraliza, paralisa no sentido da sua condição física, força de expressão. E diz para uma mulher que está olhando para ele desconsolada, de certa maneira se sentindo desamparada, e diz: eis aí, eu estou aqui fazendo gesto, mas não aconteceu isso, amém? Eis aí o teu filho. E ao mesmo tempo ele diz: eis aí a tua mãe. Agora, o que temos nessa expressão? Primeiro, é que os problemas e as crises deveriam nos fortalecer como família e não nos enfraquecer como família. Na sexta-feira passada, discorri sobre algo dizendo: quer conhecer uma pessoa, dê poder e dê dinheiro para ele. Agora, quer conhecer o seu valor, perda dinheiro e perda dinheiro. Perda poder, perda dinheiro, perda o emprego que você ganha bem, perda o carrão que você tem, perda a posição. E aí você vai ver o seu valor. Alguns vão lhe tratar com valor e outros vão lhe tratar com desdém total. Aqui é diferente. O Senhor Jesus, ele mostra nesse texto qual é o valor da família. Diga para quem está do seu lado: o valor da família. O valor da família. Tem algo tão precioso para Jesus, que ele faz uso de uma expressão facial. Me chamou muita atenção isso aqui. Deus seja louvado. É como que fica o rosto de quem está sendo torturado. Não estou falando só quem está sentindo dor. Como você imagina o rosto, o olhar de alguém que está com os 2 pés pregados, mãos pregadas, um número de espinhos pontiaguda dentro do seu couro cabeludo,
Você imaginou como é esse semblante? Que semblante você pode, se fosse para você fazer um desenho, como que esse desenho sairia? Pois é, a face que João viu na cruz foi algo tão brilhante que João, ele acompanha uma mensagem de Jesus pelo seu olhar. Glória a Deus. Pelo seu olhar, sem gesticular, sem maniar a cabeça, mas o seu olhar percorre uma direção, encontra uma mulher desconsolada, uma mulher que está vivendo os seus momentos mais difíceis da sua vida, e ele se supera. Diz: mulher, olhe para mim. Glória a Deus. Não olhe para mim como alguém que está gerando tanta dor em você. Este sacrifício eu tenho que fazer. Porém, esse sacrifício, ele não pode separá-los. Não te distancie, o teu filho está aí. Olha para João, pela expressão, o discípulo que o amava. João também está totalmente sem noção, sem sentido. O momento é muito difícil para todos, mas ele também dá um olhar, uma visão logística e identifica os seus discípulos. E diz: ei, levanta a cabeça, eis aí a tua mãe. Olha o que tem no versículo 27. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Eu quero que você leia comigo isso, por favor. Deus seja louvado. Diga para o teu irmão: a gente tem que aprender o que é ser família. Que família é esta que basta não ter dinheiro para fazer compra, as pessoas se alteram de tal forma que a única decisão, se a crise continuar, é separação? Que família é esta que só dá risada para mostrar que está feliz, tem que ter dinheiro na conta? Tudo tem que estar acontecendo de forma favorável. Que família é essa que em crise se distancia? As pessoas que compõem essa família em crise ficam desconhecidas, violentas, agressivas, estúpidas, raivosos, vingativos, transferindo culpa para a esposa, para o marido, para o filho. Diga para o teu irmão: isso não é a família. Diga: esse ajuntamento de pessoas nunca foi família, nunca foi família. Mas aqui temos um exemplo. Depois que Jesus ministrou sobre essas pessoas, você achou? Desistiu? Retome. Diga comigo: e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Glória a Jesus. Na terceira palavra de Jesus, ele está ministrando, diga comigo, cuidado com a família. É isso que ele está fazendo quando diz: mulher, cuidado. Aleluia.
Não deixe esse cenário de dor distrair você. Seu filho pode se perder nesta crise, olhe ele aí. E diz ao discípulo que o amava: não se distraia. Aleluia. Não perda de vista a sua mãe. Se você não quer que ela passe por um momento dramático, por favor, abrace-a, console-a, traga ela para perto. Esse não é momento de cada um ficar isolado num canto, não. Um estava perto da cruz e outro estava presente. Ele disse: ainda está muito longe, nem perto da cruz e nem muito perto de mim. É bom que fiquem juntos. Aleluia. Na terceira palavra de Jesus, o que está se ministrando é uma palavra que tem a ver com ajuntar família no tempo de crise. É forte, mas diga: como é que está a sua casa? Que família é essa que entra em crise, que começa a disparar palavras sem direção? Quero divórcio, quero separação. O filho fica desempregado, vira um inferno dentro desta casa. Que família é esta que seja numa crise financeira, ou numa crise social, ou por que não dizer numa crise pessoal? Ele está dilacerado na cruz, irreconhecível na cruz, mas ele faz uso da resiliência. Essa é uma palavra que está muito usada. O que é isto? É o processo daquilo que passa pela pressão, mas não perde a sua forma. É tudo aquilo que é violentado, é tudo aquilo que vai aos pedaços, mas permanece o mesmo, não perde a sua forma. Ele está dilacerado, ele está tomado por cãibra, vai perdendo a sua respiração cada minuto, mas ele não perde a forma. Foi ele que instituiu o casamento, foi ele que instituiu a família, e ele permanece dizendo: estai juntos. É quando a família foi formada no casal, o pai está no centro do universo, forma do barro o homem, e percebendo que o homem estava se sentindo só, de uma de suas costelas, então faz sua mulher. E Adão diz: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Mas aí o filho lá na cruz deixa bem claro que casamento nasce no paraíso, mas precisa permanecer no Calvário. Que casamento é este? No paraíso nasce, o corpo é bonito, o rosto é bonito. No momento que quem casa preparado, casa com dinheiro. Normalmente os primeiros anos é paraíso, lua de mel, é um pega de cá, um pega de lá. Ninguém dorme, ninguém se cansa, mas o tempo vai passando, a barriga cresce um pouco, os hábitos, os maus hábitos vão se manifestando, as adversidades vão nos visitando. Visita a primeira, visita a segunda, visita a terceira. Os problemas vão acontecendo.
Uma hora você chega em casa, diz fui promovido. E outra hora, quando consegue falar, diz fui despedido. Quem era tão linda, tão bonito, tão maravilhoso, de repente vai no médico, quando volta tem um diagnóstico. Levanta a sua mão, servo de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, meu casamento nasceu no paraíso, mas ele vai resistir no Calvário. Ele vai permanecer nesse cenário de dor, de dificuldade, de sofrimento, de escassez. Você não é mais quem era, mas o casamento permanece. Você mudou, mudei, mas a minha intenção continua a mesma. A adversidade, crise, problema, baixa econômica, nada pode afetar o nosso casamento. É isso que ele está dizendo na sua terceira expressão. Tem Calvário, mas não falta bênção para a família. Curabachai, Candaramaia. Por que eu li Lucas 1 e 8 e 6? É o texto que fala de Zacarias e Isabel, e eram ambos, diga, vamos ler junto, vamos lá. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, olha o 7, diga comigo: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Se fica com esse negócio de manter relacionamento e deixar relacionamento porque você sente, você vai morrer viúvo, cara. Você vai morrer para titia. E fica essa balela que meu casamento não foi preparado por Deus. Você descobriu que não era de Deus quando o seu casamento foi para o Calvário, porque enquanto estava no paraíso era de Deus, né? É no Calvário que é que vai dizer? Tem dinheiro? Tem dinheiro, meu irmão? É amor ou é dinheiro? É dinheiro ou é amor? Que casamento é esse? Que vergonha é esta? A ala cristã parece que o mundo está mais firme no casamento do que nós. Que relação é esta? Que no paraíso é amor, benzinho, chocolate, leitinho, leite condensado. Nossa, hein? Paraíso. Quando chega no Calvário, muda tudo. A coisa chegou, né? Não suporto o cheiro dele no Calvário. Digo para o irmão: Calvário cheira sangue. Você gosta de outra coisa, né? Diga para o teu irmão: no Calvário não se faz nada, só se geme. Que casamento é esse? É Deus que não aprovou o seu casamento, sua família? Ou você foi projetado só para amar dentro do paraíso? Você não deveria ter casado com essa mulher e nem essa mulher com você. O casamento que Deus uniu é aquele, não que Deus força para ficar no Calvário, mas diz a Bíblia que a partir daquela hora ele olhou no olhar do seu mestre, a sobrancelha indo para um lado e outro, sua mãe, seu filho, vem para cá, mãe, daqui a pouco ele parte, mas nós precisamos ficar juntos. Acabei de ler
Lucas está fazendo um relato para Teófilo. Ele está em Jerusalém para levantar os detalhes da veracidade do cristianismo. Ele está fazendo um papel de um investigador. E aí ele começa a escrever na carta. Aleluia. Olha o que está escrito. Pareceu-me, 1 e 3, pareceu-me também a mim conveniente. Aleluia, diga aleluia. Descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Agora, Teófilo, eu quero falar para você de algo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha o que Lucas está descrevendo. Sabe o que Lucas está dizendo aqui? Quando ele diz que viveu no tempo de Herodes, ele está dizendo: eu conheci, Teófilo, diga comigo, um casal que permaneceu juntos. Diga isso, por favor, diga permaneceu juntos. É no tempo de Herodes. Foi o pior tempo da igreja, foi o tempo de Herodes. Desde Malaquias até Mateus, tinha se passado 400 anos. Olha, você está com problema no casamento, mas já tem gente dizendo assim: fala a Deus, Deus está falando comigo, Deus está falando no meu casamento. Mas aqui não. No tempo de Herodes, a corrupção tomou conta do templo. 400 anos, um silêncio de Deus na terra. Não havia direção do Espírito Santo inspirando homens. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Entendeu, minha irmã Elaine? Não havia inspiração profética. Entendeu, irmão Célio? Você está com problema, eu estou com problema. Aí Deus usa o Valdelino, Deus usa o Ailton, Deus usa o João, Deus usa o pastor Dário para falar conosco. Compreende? Aí você sai daqui animado. Mas naquela época não tinha. É que essas Bíblias de R$1,99 que você compra só pela capa, nem as 4 folhas em branca tem mais. Porque até aquelas folhas em branca que tem lá, não é para você ficar colocando o dia que o seu cheque vai cair. É para você entender que foi o pior tempo do planeta Terra. O Deus Criador parou de falar com o seu povo. Ah, hoje você reclama, né? Por que você não fica em casa? Ah, se eu pudesse colocar você na linha do tempo para viver nessa crise do seu casamento, 400 anos sem culto, 400 anos sem pregação, 400 anos sem uma palavra de Deus. Aleluia. É coisa tão simples, Deus fala conosco. Mas Lucas está dizendo, 400 anos Deus ficou sem falar. Não que Isabel e Zacarias viveu 400 anos. Estou entendendo, né? Eles pegaram o período. Eles pegaram esta fase difícil. Herodes, um tirano, com uma autoridade déspota, violento, implacável, doido, louco. Um governo doido, louco, culpando os cristãos por coisas que ele mesmo cometia, e aí culpava os cristãos. Lucas está dizendo: você acredita, Teófilo, que com esse período os sacerdotes se corromperam,
Tinha ritual, diga comigo, tinha ritual. Você escuta eu falar que nós temos que ser mais do que aquilo que falamos, você acha que a balela? Não é não, está aqui. Tinha ritual, tinha, sacrifício, tinha tudo, mas era tudo dentro da corrupção. Homens indignos, sacerdotes sem o respeito do povo, sacerdotes com uma aliança quebrada com Deus. Lembra o que o sacerdote fez quando viu aquele moço caído? Que sacerdote é esse? Você é um sacerdote safado, sem vergonha, comendo a parte melhor do sacrifício, aceitando as pessoas quando trazia oferta, mas quando o seu dever deveria ser cumprido nas pessoas e não no que as pessoas traziam, aquele falso sacerdote passou de largo. O levita também passou, mas Lucas está dizendo: encontrei um homem fiel. Diga comigo, temente a Deus. Diga justo. Ele e a sua esposa. Os 6: eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos dos que mandamento é esse? Eles guardavam em seus corações os preceitos de Deus. Aí Lucas diz assim, que eles eram de uma família renomada. Amém, meus amados? Amém? Olha o que diz o 5, estou indo e voltando. Cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Diga, ele teve sorte até no casamento. Irmão, a classe mais estruturada da época, Zacarias casou com Isabel, cuja mulher era das filhas de Arão. Ele casou com uma das filhas do homem mais famoso como sacerdote, Arão. Ele foi assertivo no casamento. O que ele não podia casar era com mulheres estranhas. Não havia uma orientação para escolher mulheres da classe social dentro da sua parentela. Mas Deus abençoou Zacarias. Deus também abençoou Isabel. É bom que você entenda isso. Os dois foram agraciados. Os dois tinham, diga comigo, união espiritual. Hoje o casamento, quando chega na hora do cartão, quando chega na hora do passeio, está entendendo? Diga amém. Na hora das férias, vamos no shopping hoje. Aí um aperta a mão aqui que só falta quebrar o dedo. Que coisa linda. Quem olha diz assim: ai, que inveja se a minha mulher fosse assim. Eu queria ter um marido desse. Nossa. Compreende? Deus seja louvado. Você nunca mais vai esquecer da terceira expressão de Jesus, que não foi ministrada somente para aquele momento, está sendo ministrada nesta noite. Ele está dizendo: cuidai das vossas famílias, ajuntai-vos, aproximai, não se distancie. E aí agora a Bíblia diz que eles não eram unidos somente, diga comigo, Davi Miranda que cantava assim, não é que ele fazia assim, é eu que já estou fazendo assim, isso que me faz cantar, isso que me faz cantar, é isso que deixa minha mulher bonita, é isso que deixa o meu marido o homem mais bonito do planeta Terra. Qual é a marca do cartão? Qual é o limite?
A Bíblia diz que, apesar de tudo isso, Lucas está dizendo que ele pertencia à 8ª ordem de Abiás. A 8ª ordem. Esse homem tinha a aprovação de Deus sobre a sua vida. A mão de Deus era com ele. Você tem que ouvir isto com atenção. A mão de Deus era com ele. Davi separou 24 ordens de sacerdote. Cada ordem tinha um número aproximadamente de 700 a 1000 sacerdotes. E para que um sacerdote oferecesse incenso no lugar santo, era feito um sorteio. E dentro dessas 24 ordens, um homem era escolhido. Se escolhia a ordem, e depois da ordem escolhida, que foi Abias, foi escolhido também desse número de sacerdote alguém. Note e perceba que a mão de Deus foi com Zacarias. Ele foi escolhido para oferecer incenso no lugar santo. Deus seja louvado. Um homem aprovado por Deus. Agora, Lucas apresenta para Teófilo, é um testemunho que ele está contando. Diz assim: só tem uma coisa, ele não tinha filhos. E como se Teófilo perguntasse: e daí? Qual é o problema? Ela era estéril. Significa que apesar de todos os momentos, apesar de toda aquela união espiritual que é difícil ter no casamento, a mulher quer, o marido não quer. Se é para passear, todo mundo vai. Se é para praia, todo mundo vai. Se é para... Não, vamos para Dubai, vai todo mundo vai pendurado na asa, vai pendurado no bico, mas a família vai. Hein? Mas sabe por que o nosso casamento não está resistindo quando chega o momento do Calvário? Porque não somos família nem no Calvário e muito menos no cenário espiritual. Se o marido ora, a esposa não ora. Se a esposa ora, o marido não ora. Se a esposa é temente a Deus, o marido não é. Se o marido é temente a Deus, os filhos não temem a Deus. É uma família que não tem sincronia espiritual. É uma família que a mulher não respeita nem o marido orando. O marido está de joelho orando e ela, para dormir, mete-lhe o pé nele, como se ele estivesse fazendo outra coisa. Ele está lutando, ele está de joelho, ele está buscando a face de Deus. Se a mulher se dedica a fazer uma oração, bate uma vontade nesse marido que ele já começa a perguntar: quando que vai terminar o jejum? Compreende como é que é? Quer dizer, não há sincronia espiritual dentro da nossa casa. Um faz, outro não faz. Um vai, outro não vem. Vamos, meu bem, vamos. Ai, eu não vou. Aí se você não for, não vou também. Mas que fosse para ver se não estava igual uma sirigaita, toda arrumadinha. Bem, vamos lá, senão nós vamos se atrasar. Diga para o teu irmão: que família é essa, gente? Esta família é uma família religiosa, que quando começa a dar problema, quando começa a dar um ciricutico no marido e na esposa, e fica com aquela conversa: vamos se separar, porque eu não aguento mais, porque eu quero ser feliz, eu quero deixar você feliz. É uma conversa do diabo, não tem sincronia espiritual. Porém, Zacarias e Isabel eram aprovados, vinham de uma família seleta, mas nem por isso foram isentos de problema. Não existe esse conceito que casamento preparado por Deus não passa por luta, hein? Na terapia do amor das nossas co-irmãs
terapia de amor. Vai para terapia de amor. Não ore, não vigie, não traga Deus para o seu casamento. Não tem terapia, não tem ritual, não tem nada que segure um casamento. O casamento preparado por Deus, ele passa por crise, ele passa por calvário, ele passa por aquele momento que o casal fica se olhando meio estranho, o filho não quer muito obedecer ao pai. Casamento preparado por Deus, termina aquele sentimento que você acha que amor é sentimento. Dor é sentimento, amor é mais do que sentimento, amor é reconhecimento racional. Amor é reconhecimento racional. A Bíblia diz aqui que esse homem, ele tinha uma mulher descendente de Arão, mas ela era estéril. Diga para o teu irmão: casamento tem problema assim. Casamento passa por crise, sim. Compreende? Porém, não tinha filhos. Significa, aos olhos da sociedade, no conceito do vulgo da época, Zacarias e Isabel estavam reprovados como pastor, estavam reprovados como sacerdote. Havia um comentário no meio do povo: será que Zacarias não deu uma escapadinha não, e Deus está pesando a mão nele? Será que Isabel não pecou? No conceito religioso, eles estavam sob maldição. Mas olha que coisa linda. Aleluia. E toda a multidão do povo estava fora. Quando estava já para terminar o seu turno, ele tinha oferecido um incenso composto de ervas aromáticas e outros instrumentos, e queimava no fogo, e subia uma fumaça que representava que Deus estava recebendo a oração do povo. Não era como hoje, que você ora, eu oro aqui, quem ora e quem não quer não ora, não. Era um homem que intercedia por todos. Está entendendo? Toda oração, toda resposta de Deus estava através de um homem, e era Zacarias. E esse tinha problema. Como que é o seu nome, filha? Uma Rosa. Diga para ela: tinha problema nesse casamento. Reinaldo, diga para sua esposa: tinha problema nesse casamento. Tinha problema nesse casamento. Olhe para a Sueli, filho, diga: tinha problema nesse casamento. Olhe para aquela lá, diga: tinha problema nesse casamento. Uma Valdirene daí. Eu nem pergunto para Dalva, porque lá não tem um, lá tem um monte. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Candaramaia, levante a sua mão um pouquinho. Você que está com o seu casamento no Calvário, declare e diga comigo: foi Deus que me uniu. Aleluia. Foi Deus que nos uniu. Hoje é sexta-feira, meu casamento está abalado. No sábado vou ter uma sensação que o meu casamento acabou. Mas no domingo eu ressuscito de novo. Meu casamento voltará a ser uma bênção. Meu marido continuará sendo uma bênção. A minha esposa continuará. Aleluia! É Deus que trouxe aqui para dizer isto:
que Ele não uniu você no paraíso quando Ele te uniu no paraíso. Na sua onisciência, Ele viu o seu casamento no Gólgota, Ele viu o seu casamento no sepulcro, mas Ele garante o seu casamento no domingo de aleluia, ressuscitando para a glória de Deus Pai. Com todo esse problema, esses dois não tiraram o pé da igreja. O diabo está massacrando o nosso casamento, porque a primeira coisa que você faz é quando ele não te dá uma pitoquinha. Vai no açougue, vai com raiva, mas vai. Vai no mercado, vai com raiva, mas vai. Mas na igreja, a Patricinha não pode vir porque brigou com o maridinho. Vai em todo lugar. Vai na casa da mãe contar que tá. Mãe, eu quero um conselho da senhora. Eu vou me separar, mãe. Eu não estou aguentando. Quando chega de noite, vai na igreja. Eu não vou. Enquanto não resolver esse problema, eu não piso mais na igreja. Diga para quem está do seu lado: sua derrota começou. A sua derrota começou. Zacarias não tirou o pé da igreja. Ele passava nos corredores e a turma dizendo: está vendo, você é um sacerdote reprovado. Você é um sacerdote, a mulher dele não tem filho. Você não consegue entender como era o estigma para esse sacerdote carregar esse fardo com ele. Mas ele não tirou o pé da casa de Deus. Foi na casa de Deus que Deus o escolheu para oferecer o incenso. E quando ele está terminando o incenso, quando ele está se preparando, quando ele olha do lado, tem um anjo do seu lado. Agora, olha o que Lucas fala para Teófilo. Meu Deus, Lucas não fala o tipo do anjo. Lucas diz assim: Teófilo, esse homem era temente a Deus, mas sabe que o anjo revelou? O anjo disse: Zacarias, não temas, o Senhor me enviou para dizer, diga para o teu irmão, ele ouviu a tua oração. Meu Deus, irmão, vocês sabiam que pela lei Zacarias podia largar de Isabel? E a lei aprovava, e ele continuava sendo sacerdote. Pela lei, minha senhora jovem, esposa do pastor Ailton, ele podia largar de Isabel, mas ele decidiu não largar. Entende, senhores? Olhem para cá. O senhor está entendendo? Ele decidiu não largar. Decidiu não largar. Ele decidiu não fazer uso da lei. Ele decidiu não procurar uma menininha mais nova, bonitinha, hein? Não. Senhor, foi a esposa que tu me deu, e eu não quero outra. Sabe quando esse casamento vai permanecer? Digo para o teu irmão: quando você não pedir outra. Não é que você pede outro, mas você também não pede para ficar. Eu tenho certeza que você não fica orando: Senhor, não estou aguentando mais, me dá outra. Não, mas você não ora para o progresso do seu esposo. Diga para quem está do céu: você está ouvindo, mas isso é para te arranhar mesmo. Diga para ele: você não ora pelo melhor do seu esposo nem da sua esposa. Você não ora pelo progresso do seu marido. Isabel é estéril, Senhor, mas tu pode fazer um milagre. Minha mulher, Senhor, se eu quiser eu caso com outra. O meu ministério está embargado. Se eu tivesse outra mulher eu estava melhor. Esses artistas, né? Esses atores
atores, esses personagens de igreja se justificam dizendo: não, é que com ela ela estava querendo me matar, não, eu estava querendo matar ela, é porque com ela, é porque com ele, é porque com ela, é porque com ele. Enquanto Zacarias está dizendo: com a outra não dá, mas com ela dá certo. Com a outra eu não vou ter ministério, mas se tu curar ela, meu ministério vai ser abundante. Eu prego contra o sistema religioso que está concordando com o divórcio, a separação. Eu prego nesta noite contra esse desânimo. Nós precisamos lutar pelo nosso casamento, e o Senhor Jeová, Ele vai nos ajudar. Levante a sua mão e adore a Deus. Está difícil, mas Deus vai dar vitória para você. Ore pelo progresso do seu marido, ore para sua esposa melhorar, ore para os seus filhos melhorar, os filhos, ore para o pai melhorar. Não fique dizendo para a mãe: se eu fosse a senhora eu arrumava outra. Você está semeando, os teus filhos, viu, vão ser visitados por esta maldição. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Olha para o rosto da sua mamãe, diga: mãe, está difícil, mamãe, mas nós temos um Deus. Mãe, deu vitória para Zacarias, vai dar para nós também. Eu dizia para a mamãe: por que é que a senhora ainda continua com o papai, mamãe? E ela dizia: Deus me fez uma promessa que vai salvar o seu pai. Pode me jogar pedra, eu não estou contra quem divorciou, eu não estou contra quem separou, mas não fique trocando de mulher igual troca de cueca, igual troca de camisa, porque isso aqui não é pano. Você está se relacionando com pessoas. Lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa. Os filhos, orem a Deus, ore para que os casamentos dos seus pais melhores e não piores. A mãe, ore para o casamento dos filhos. Que sogra é esta? Isso é uma serpente mesmo. Tem uma brincadeira, mas isso é uma serpente. Fica dizendo para o filho: se eu fosse você, eu separava dela. Se eu fosse você, eu separava dela. Pastor, é que o senhor não sabe o problema que o meu filho sabe. Pai é pai, mãe é mãe, e Deus está acima de todas as coisas. Aleluia. Ore pelo progresso do casamento do seu filho. Ore para o progresso do casamento da sua filha. Você manda separar, separa aqui, separa lá, separa aqui, separa lá. É filho de um casamento e filho de outro casamento, e vai somando e vai acumulando. Casamento, diga para o teu irmão, não é medalha. Casamento não é medalha, é casamento, não é troféu. Casamento, Deus seja louvado. Deus ouviu a sua oração, Zacarias. Lucas está dizendo: você precisa saber disso, Teófilo. Encontrei um cristão que ora para a melhora do casamento. Fique de pé. Tem gente dizendo: graças a Deus que acabou. Acabou aqui, neguinho. Você vai ter pesadelo hoje à noite. Você vai ter pesadelo. Você não vai ver Jesus, não. Você vai ver esse neguinho aqui dizendo: lute pela sua esposa, lute pelo seu marido. Queridos, Deus é conosco nesta causa. Quantos crê, levante a mão em nome de Jesus. Deus é conosco nesta causa. Eis aí a tua esposa, eis aí o teu marido, eis aí o teu pai, eis aí a tua mãe. Se aproximai-vos, cuidai-vos um dos outros. Amado Deus, nosso Pai, que esta poderosa ministração
registrada há mais de 2000 anos atrás ou até mais, do nosso Salvador Jesus Cristo naquela cruz. E as palavras que ele transmitiu não foi palavra de distanciamento, de isolamento, não foi palavras de rompimento familiar. Mas a partir daquela hora, diz o texto, que João trouxe-a para sua casa. Que a nossa casa seja um abrigo do nosso lar. Que a nossa casa, mesmo em dias de calvário, mesmo em dias de dores, mesmo em dias de angústia, que nós possamos imitar Jesus, que superou a dor, superou a angústia, e a palavra que saiu da sua boca consolou Maria. Consola as esposas, Senhor, pela boca dos seus maridos. Que os maridos sejam consolados pelas palavras da boca das suas esposas. Normalmente, no ambiente do calvário de dor, as palavras têm ponta aguda, elas machucam, elas humilham, elas vêm com força, com tanta violência, que derruba o autoestima, deixa os cônjuges despidos, envergonhados. Nós cremos no Deus que instituiu a família. Nós cremos no Cristo, que o primeiro milagre que fez foi nas bodas de Canaã da Galileia. Tem milagre na sua casa, amado. Deus tem um milagre preparado para você. Tinha um milagre para Zacarias, que perseverou, que continuou com Isabel, e ele foi agraciado por ti. Levante a sua mão, crente. Levante a sua mão. Adore a Deus pela família que ainda você tem. Junto com o louvor, vamos. Esta é a nossa família. Aleluia. Não vai faltar.
Shalom Adonai.